de estudos voltado para este mês todo especial que é o mês de outubro, mais precisamente no dia 31 de outubro, quando a cristandade reformada, isto inclui a Assembleia de Deus, porque também nós somos reformados, nós acreditamos na reforma. Os calvinistas usurparam este título, e este título é de qualquer pessoa que que acredite na reforma protestante. Até porque quando explode a reforma protestante, Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Era, portanto, uma criança. Então, fora-nos conferido a responsabilidade de ministrarmos sobre sola gratia, isto é, somente a graça. Então eu quero convidá-los já a abrir a Bíblia, sem a qual a reforma protestante jamais existiria, se não fosse a Bíblia. Tá? Então abra comigo a sua Bíblia no texto que Paulo escreve, e eu não poderia deixar de usar o texto de Paulo, porque ele, mais do que ninguém, foi quem mais tratou do mérito da graça, né? Foi quem mais enfatizou ah, esta ação gloriosa de Deus. Para que os irmãos tenham ideia, quase 2/3 das ocorrências neotestamentárias de charis, isto é, de graça, é encontrada nas 13 cartas de Paulo. Quer dizer, em todas as 13 cartas de Paulo, nós iremos encontrar este termo chara, e a gente vai já entender esta definição. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Eu penso que esse texto alguém poderia citá-lo sem olhar para o mesmo. Quem lembra desse texto? Dá uma olhada aí você deixa assim o dedinho marcando o texto, e você olha para cá e nos cite esse texto, por gentileza. Quem pode citá-lo? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, é o que? É dom de Deus. Aqui é tema do pregador de rua. Isso aqui é tema do bom pregador. É tema dos grandes cultos evangelísticos. Ok. Então eu quero usar esse texto para fazer algumas considerações acerca deste resumo, de um dos resumos de de Lutero, sobre as suas 95 teses. Irmãos, a gente não faz ideia do como foi importante a reforma protestante. É impressionante, a começar pela forma tão voraz como o diabo se levantou com o documento ou pensadores que são conhecidos como o Contra-Reforma, o Concílio de Trento, como eles se levantaram para ofuscar, para deter o brilho da reforma protestante. Só daí a gente já começa a perceber o quão importante foi a reforma protestante. Eu fiquei curioso, porque assim,
a gente, nós nos apegamos muito aos 5 solas, tá? A este resumo. Mas eu fiquei curioso, irmã Valdinete, em saber, eu falava isso com meu sogro, em saber, em resumo, o que foi as 95 teses. Mas eu não queria, irmã Dalvina, apenas um resumo, eu queria ponto por ponto. E aí que bom que nós temos a internet, e eu li alguma coisa e achei interessante, a ênfase luterana, sobretudo refutando a ideia da indulgência. Se esta reforma não tivesse acontecido, aliás, vale lembrar que não foi Lutero quem reformou a igreja. Quem reforma a igreja é Cristo. Tá? Ele foi um grande instrumento, ao lado dos pré-reformadores, John Hus, John Wycliffe e outros, ao lado dos pós-reformadores, mas quem reforma a igreja todos os dias é Cristo. Tá? Mas é impressionante como Cristo se vale de instrumentos, ainda que imperfeitos, como no caso Lutero, para que o seu nome seja glorificado. Então, Lutero não tem desejo, pelo menos a princípio, de mudar a Igreja Católica. Ele entra como qualquer um outro católico, praticante e de uma piedade sem precedentes. Mas o que ele encontra no interior da igreja é algo simplesmente estarrecedor, sobretudo quando ele vê a ênfase na indulgência, a célebre frase: para cada moeda que cai no fundo do gasofilácio, uma alma é arrancada do purgatório e é conduzida ao céu. Então, em resumo, o que é o purgatório? O camarada não é mau o suficiente para descer para o inferno, mas ele não é bom o suficiente para ir para o céu. Então, a igreja romana estabelece um meio termo. O meio termo para isso se chama purgatório. Então, como é que alguém é tirado de lá segundo os papas, os cardeais, as autoridades romanas? Uma moeda. Tá? Então, imagine a situação: alguém perdeu um ente querido e tem a possibilidade de tirá-lo do inferno. Quem é que não vai querer isto? E aí tem um outro detalhe: a Basílica de São Pedro precisava ter a sua conclusão. Então, todo o dinheiro todo o dinheiro do mundo seria necessário para a construção da Basílica de São Pedro, ainda que fosse necessário tamanha heresia de que uma moeda que fizesse zoada no fundo de um gasofilácio arrancasse uma alma lá de dentro do purgatório. Então, Lutero se levanta como um cisne, porque o ganso, 102 anos atrás, já tinha morrido. Morreu queimado, João Hus. Mas ele libera uma palavra profética, tá? Dizendo que 100 anos depois nasceria o cisne, e esse cisne, ele não seria tocado pelos homens, e de fato não foi. Mas veja que coisa interessante: enquanto temos um momento de efervescência na Alemanha, na França, nós temos um outro período de efervescência. Agora, o instrumento não é mais de Deus, é do diabo, Nicolau Maquiavel. E, através do seu livro, O Príncipe de Maquiavel, ainda hoje a gente vê tamanhas atrocidades, sobretudo para aqueles que leem e que estão no poder público, exercendo autoridade, gerando intermináveis problemas para a sua comunidade, para a sua sociedade ou para seu povo. O que o senhor quer dizer com isso? O diabo não perde tempo. Enquanto explode um movimento extraordinário de Deus em um país, no outro país explode um movimento
diabólico, terrível e violento. Mas tudo bem. Então Lutero se levanta contra isso. E a fala dele é muito séria, porque ele convoca para um diálogo, para um debate, as maiores autoridades da época. Já pensou? Um pequeno cisne se levantando contra leões vorazes, pessoas de autoridade, os papas dizendo: vamos matar esse homem, vamos dar a bula de excomunhão, e deram a bula de excomunhão. Irmãos, esse período é tão tenebroso, mas tão tenebroso, que eles não conseguiram matar John Wycliffe, que é conhecido como a estrela da Reforma Protestante. 52 anos depois da morte de John Wycliffe, eles tiraram seus restos mortais e o sentenciaram como herege e o queimaram. Então, nós estamos diante de um cenário de tamanha perversidade. Então, contra quem Lutero se levanta eram as autoridades mais violentas do mundo de então. Mas ele bravamente consegue cravar na porta da Catedral de Wittenberg suas teses, como que dizendo: venham, vamos discutir, vamos conversar, vamos avaliar. Aí detalhe, Lutero está principiando o modelo que tinha sido confeccionado na Grécia, mas que depois de longos séculos tinha sido esquecido, que é o que nós chamamos hoje, e aí a gente enche a boca para dizer, democracia. Karl Marx, aquele maconheiro, ele só fez o que fez por causa de Lutero, porque a democracia começa com a Reforma Protestante, ou ela tem o seu reinício com a Reforma Protestante. Ele é tão covarde que ele não lança o seu livro no seu país de origem. Ele precisa ir para um país democrático para poder falar e escrever o que ele fez. Ok? Então Lutero está convidando os seus opositores para uma fala, para um debate. Afinal de contas, na mente de Lutero, nós devemos viver uma democracia. É aquilo que, alguns séculos depois, o zombador Voltaire, o zombador francês, ele gostava de dizer: eu posso discordar 100% do que você diz, agora eu vou lhe assegurar 100% para que você fale. Tá? Isso se chama democracia. Então, a partir desse instante, nós temos o que a irmã Val, com propriedade, acabou de introduzir aqui, os 5 solas da Reforma Protestante. E por isso eu quis ler este texto sagrado, porque a graça de Deus, o solo gratia, é mais do que apenas uma ação graciosa. Aí a gente parte para a definição deste termo. Então, nós iremos encontrar, a partir de desdobramentos das Sagradas Escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra é Hem, H-E-M, cujo significado é favor, e é o favor imerecido de um superior a um subalterno, neste caso, de Deus para com os homens. Então, em linhas gerais, graça é um favor de um soberano para um subalterno, no caso de Deus, para com nós, os seres humanos. Também diz respeito às bênçãos temporais e espirituais. Finalmente, graça significa livramentos, quer no sentido físico, quer no sentido espiritual. Então veja a amplitude desta ação divina para com os seres humanos, irmão Rabelo.
Repito, vai além do que apenas um sorriso divino, vai além do que uma ação dadivosa de Deus. É livramento físico, é livramento espiritual, é bênçãos temporais, é bênçãos espirituais, é um favor que não leva em consideração cor, não leva em consideração poder aquisitivo, não leva em consideração tempo na igreja ou tempo no mundo. Ele simplesmente abraça o pecador e o beija e o chama de filho. Isso se chama graça maravilhosa. O segundo termo que a Bíblia usa, e aí nós temos o termo chara, que indica pelo menos 3 resultados. Número 1, graciosidade. Número 2, ação atrativa. Número 3, favor imerecido concedido por Deus a toda a raça humana. Existe um equívoco que alguém entende que a palavra lei ficou restrita apenas ao Antigo Testamento, ou limitada apenas ao Antigo Testamento, e que o termo graça ficou limitada apenas ao Novo Testamento. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Nós iremos encontrar, por exemplo, em todas as dispensações. Vocês sabem disso, o nosso pastor tem nos instruído. Os assembleianos são dispensacionalistas. O que é isto, pastor? Nós acreditamos que Deus interviu, que Deus agiu de maneira soberana em cada dispensação, a começar na dispensação da inocência no Éden, até a última dispensação que nós estamos, que é dispensação da graça. A graça ela é tão completa, ela é tão ampla, ela é tão gloriosa, que existe uma dispensação apenas para ela. Agora detalhe, Meliette, a dispensação da graça, irmão Nilton, é a que mais tem durado. Já são 2022 anos de história. O amor de Deus, sua afeição graciosa é tão linda, é tão fantástica, que Ele tem dado tempo aos homens para que eles se arrependam e voltam-se para Ele de coração, de corpo, de alma. Então, a dispensação da graça já dura pelo menos 2022 anos. Então, nós temos aí pelo menos 3 momentos especiais. Vamos lá. A graça antes da lei. Ok? Ela já se manifestava antes da lei. Para isso eu pediria que você localizasse Gênesis 3, versículo 15, você conhece esse texto. Aí nós temos a graça durante a lei, tá ok? E para isto, Salmo de número 14, versículo 3, e Salmo de número 143, versículo 2. Finalmente, a graça depois da lei. Ela se manifesta antes, durante e depois da lei. Como Deus é bom. Agora, olha onde ela se manifesta. Deus é tão cuidadoso que num detalhe fantástico, através da primeira profecia da Bíblia, irmã Fátima, Deus já manifesta sua graça, pois diz-nos a Bíblia que depois do fracasso do homem, o Senhor dá uma ordem. Aliás, Ele libera uma palavra profética: e da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ela te ferirá o calcanhar e tu esmagarás a cabeça da serpente. Então, antes da lei, no jardim do Éden, vemos a manifestação da graça divina.
Pois mesmo quando Adão pecou, sendo merecedor do juízo divino, Deus lhe fez a promessa da vinda do Redentor. Não apenas isto, versículo 21, o Senhor o cobriu. O original aqui, para Gênesis 3:21, é vestes pingando sangue. Irmão Rui, vestes pingando sangue. Um animal inocente morre por causa de um transgressor. E a pele deste animal pingando sangue é que Deus cobre os seus dois filhos, Adão e Eva. Isso apontava para onde, igreja? Isso apontava para onde, igreja? Como Deus é gracioso, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Só que Ele não faz apenas isto. A graça de Deus aqui não está em Deus ter dito apenas que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A graça de Deus não está apenas em Deus ter coberto Adão e Eva com vestes salpicadas de sangue. A graça de Deus está revelada também no fato de Deus não permitir que Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida, a fim de que, uma vez comendo, a situação deles fosse irremediáveis. Ou seja, Deus tranca. Isto é um sinal de graça. Porque se Adão e Eva têm experimentado, têm comido daquele fruto, a situação do homem, eu me esforço para entender, irmão Manel, como seria a situação de alguém que viveria eternamente e eternamente perdido. Dá para imaginar a situação? Então o que Deus faz? Ele coloca um ser angelical e coloca uma espada flamejante, só que detalhe, ela não está na mão de nenhum anjo, irmã Marcelina. Ela transita de um lado para outro, impedindo que Adão e Eva tivessem acesso àquele local todo especial. Isso se chama graça divina. Tá bom? Graça divina. Aí a gente se estende um pouco mais, ainda antes da lei, no período antediluviano, Deus decretou que daria um tempo àquela geração, 120 anos, até que viesse o dilúvio a todos. Gênesis capítulo 3, 6, versículo 3. Noé achou graça aos olhos de Deus. Gênesis 6, 8. E o Senhor o livrou junto com a sua família daquela catástrofe. Gênesis 6, versículo 9. O Senhor disse: vai acontecer o dilúvio. Onde está a graça nisto, pastor? Deus avisou. Mais graça nisso, Deus reserva 8 pessoas para dar continuidade à história da raça humana. Por quê? Porque nenhum dos projetos de Deus podem se frustrar. Tá bom, ok? Então, dê um salto aí para a vida de Abraão. Gênesis 15, 6. Abraão foi imputada a justiça mediante a fé, evidenciando-se um claro sinal da graça de Deus. Até mesmo o pacto que Deus fez com ele não foi baseado em mérito, pois na ocasião somente Deus passou entre a metade dos animais. Vocês lembram deste episódio? Gênesis 15, versículo 8 a 17. Deus disse: olha, faz o sacrifício, Abraão, providencia o sacrifício. E aí a Bíblia diz que Abraão está sonolento. E neste sacrifício, depois de chegar em casa, deu uma lida, é interessantíssimo esse episódio. A Bíblia diz que Deus passou sozinho. Qual era o costume? Abraão deveria passar. Mas a graça de Deus não aceita méritos humanos. Eu não estou aqui por causa de méritos. Você não está aqui por causa de méritos.
Não foi uma descendência rica sua que te trouxe até aqui. Não foram nada, nem o teu grau de intelectualidade, nem o diploma que você beija todos os dias. E glória a Deus por isso, porque Ele deu isto a você. Foi somente a graça divina que nos trouxe até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Tá bom? Então, nós temos Deus agindo de maneira gloriosa, e no período antes da lei, Ele se revela a Adão, Eva, os homens do período antediluviano, mostrou sua graça a Noé, e finalmente mostrou sua graça a Abraão. Em segundo lugar, nós temos a graça durante a lei. Deus deu a lei ao povo de Israel, mas sabia da incapacidade deles de observá-la em sua plenitude, por causa de sua natureza pecaminosa. Salmo 14, versículo 3. Por isso instituiu o sistema cerimonial. Olha aí onde aparece graça no período da lei. No período cerimonial de sacrifícios, a fim de proporcionar-lhe perdão por sua graça. Êxodo 30, versículo 10. Assim sendo, a provisão da graça para o indigno transgressor da lei existia no período veterotestamentário. Onde está a graça nisso? A tampa do propiciatório, onde tem aqueles querubins que se tocam em cima. A palavra hebraica é caporete, lugar de encontro. Agora, o que é fantástico, tudo isso aponta para Cristo, porque é a tampa do propiciatório, ou caporete, lugar de encontro, é essa tradução, foi onde os homens encontraram-se com Cristo na cruz. Lugar de encontro. Foi lá que nós nos encontramos com Cristo. Mas pastor, como assim? Se Jesus morreu há 2000 anos atrás, a morte de Cristo tem um efeito retroativo, teve o efeito para os seus dias e tem o efeito para os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. O mesmo poder que se manifestou há 2000 anos atrás, quando Jesus disse está consumado, Ele continua tão poderoso para os nossos dias. Bendito seja o nome de Deus eternamente. Então a graça é Deus se encontrando com o homem. Tá bom? É Deus proporcionando este encontro através de quê? Sacrifícios. Através do Yom Kippur. E recentemente agora, Israel viveu o Yom Kippur, ou o dia da expiação, o dia do perdão. Tá ok? Então nós temos agora, depois da lei, onde a graça se manifesta depois da lei. Apesar de Deus ter sido gracioso em todas as eras anteriores, sempre oferecendo novas oportunidades para a obediência, sob suas novas condições, a sua benevolência ilimitada foi totalmente derramada por meio de Jesus, nos primórdios desse novo tempo chamado de dispensação da graça. Aí nós temos João, por exemplo, dizendo em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Paulo ensinou que Deus manifestou a sua graça em toda a sua plenitude no seu Filho Jesus Cristo, segundo aos Coríntios 8, 9. O apóstolo Pedro falou da graça, esta graça que vos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nós temos graça, manifestação graciosa de Deus antes da lei, alcançando personagens como Adão, Eva, Noé,
as pessoas que viviam com ele e quem morava em os seus dias e na vida de Abraão. Durante a lei, nós vemos Israel sendo atingido como um arqueiro que pega o seu arco e lança uma flecha e acerta o alvo em cheio. Assim Israel se caracterizou como sendo um povo alcançado pela graça de Deus. Depois da lei, Deus mostra o seu Filho. Aí Deus não quer mais apenas habitar no tabernáculo. Deus não quer apenas habitar no templo, por detrás de uma cortina de quase 2 toneladas. Era necessário dezenas de homens para puxar esta cortina, para que o sumo sacerdote entrasse, oferecesse sacrifício, e se Deus aceitasse, ele voltava com as mãos estendidas, dizendo: o cordeiro foi aceito. Deus não queria mais isto. É tanto que quando Cristo brada no alto da cruz, tudo está feito, o véu do santuário se rasgou. De onde? De onde? De cima para baixo. Era Deus dizendo: já chega de separação, a minha graça é para todos, e o meu Filho vai ao vosso encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Que privilégio! Deus não queria mais animais. O sangue de Cristo varreu os milhares e milhares de sacrifícios anuais de Israel. O escritor aos Hebreus diz que o sacrifício de Cristo foi único, feito uma só vez. O Pai aceitou. E hoje a igreja do Anjo da Guarda celebra o Senhor por conta de tamanha aceitação e tamanho privilégio. Pastor, em resumo, o que significa isso? Solo gratia, somente a graça quem pode glorificar ao nome do Senhor. Me permitam pensar um pouco mais sobre a vida de Paulo como o apóstolo dos gentios, mas não teria nenhuma dificuldade de caracterizá-lo como apóstolo da graça. Tá ok? Então, foi o principal instrumento humano para transmitir o pleno significado da graça de Cristo. Não é de admirar que mais tarde ele viesse a ser conhecido como o apóstolo da graça. Com maestria, ele nos falou sobre a graça de Deus de forma abundante. Aí eu volto àquela informação, irmã Graça. Quase 2/3 das ocorrências neotestamentárias de charis, isto é, graça, normalmente é traduzida, normalmente se traduz por graça, e se encontram em suas cartas. O termo se encontra em todas as 13 cartas paulinas tradicionais e é sobretudo abundante na carta de Paulo aos Romanos. Ele mesmo confessou que para isto foi chamado, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20, versículo 24. Ora, irmãos, o ódio não seria capaz de arrancar Saulo do judaísmo, até porque isto era o que tinha em seu coração. Ele diz que ele respirava. O ar atmosférico que Paulo respirava era de perseguição, era de um ódio brutal. E ele tinha o efeito jurídico. Paulo era a única autoridade jurídica que poderia chancelar a morte de Estevão. As vestes, mãe Iracema, as vestes de Estevão na mão de Saulo, era a chancela jurídica de que Paulo estava dizendo: pode matar o homem está condenado.
Então, somente uma ação graciosa de Deus seria capaz de arrancar a venda dos olhos de Saulo de Tarso. Dá para imaginar aquele homem imponente, com uma autoridade sem precedentes, ladeado de todas as chancelas possíveis para prender, matar, arrastar e acabar com a seita do caminho. Era assim que eles caracterizavam os cristãos primitivos. Pedro não ia fazer nada, até porque os encontros de Pedro com Saulo ou Paulo sempre foi muito tenso. Sempre foram encontros tensos. Uma das vezes, Paulo disse: eu o repreendi na cara, porque era repreensível. Deus o livre. Paulo era um homem muito corajoso, irmão. Pedro era uma das colunas da igreja. Era mais ou menos assim, se eu chegasse, está sendo transmitido, né, Gleides? Pastor Estevão vivo, e eu chegasse lá e repreendesse o velho Estevão. Era mais ou menos isso. Tá? Então, só Cristo poderia parar a máquina mortífera chamada Saulo de Tarso. E o que foi que aconteceu, irmãos? Caminho de Damasco. Qual era o horário? Quem lembra? Quem lembra o horário? Meio-dia. A Bíblia diz que ele viu um clarão maior do que o sol. Oh, graça maravilhosa! Foi esse mesmo clarão, Rui, que Bartimeu viu antes de receber a cura divina. A luz de Cristo. A luz de Cristo. A luz da graça foi maior do que a escuridão de décadas de Bartimeu. A luz de Cristo foi maior do que as trevas de Saulo de Tarso. E ele encerra a conversa dizendo assim: que és, Senhor? O que é que eu preciso fazer? Ele já se curva como servo. É o que a graça faz com o perdido pecador. Quem foi alcançado por esta graça? Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, não dá para ministrar mensagem dessa segurando, não tem como, porque esta graça maravilhosa nos remete, ela nos leva à cruz, ela nos coloca aos pés da cruz, ela nos coloca diante de Cristo Jesus, o Senhor que é bendito eternamente, glória a Deus. Pronto, a máquina mortífera foi detida. Agora, Atos 20, versículo 24, ele diz: para isto eu fui chamado, para dar testemunho daquela luz gloriosa que encontrou-me enquanto eu estava em trevas. Irmãos, anote essa frase aí, é de Thomas Bronques. Thomas Bronques, ele disse: a graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens e homens em anjos. Repete, pastor, para me anotar. A graça transforma leões em cordeiros, lobos em ovelhas, monstros em homens e homens em anjos. Foi isso que aconteceu com você, minha amada irmã? Pastor, se não fosse essa graça, ninguém me tirava minha cara para pagode, eu resolvia logo. Hoje é uma ovelha de Cristo. Pastor, eu não guardava almoço para janta, depois da graça, guarda para janta, guarda para o almoço, guarda para merenda, guarda para ceia depois. Isso é graça. Quem foi alcançado por esta graça, ela nos transformou, glória a Deus. Mudou-nos para a glória do seu eterno e poderoso nome. Irmã Fátima, por favor. O nome do autor? Ok. O nome do autor é Thomas Bronques. Thomas Bronques. Ok.
Deixa eu finalizar este ponto colocando em relevo o contraste entre graça e lei, já que a gente está fechando esta parte do período da graça sendo manifestada antes, durante e depois da lei. Me deixa aqui fazer um contraste entre graça e lei. Vamos lá. A lei bem diz o que é bom. Isto é a lei. Ela bem diz aquilo que é bom. A graça salva o que é mau. A lei ordena o homem que obtém a bênção como uma recompensa. A lei estabelece condições. A graça é uma dádiva divina estendida gratuitamente ao pecador. A lei mostra as manchas do meu pecado. A graça remove. A lei grita aos ouvidos do pecador, transgressor. A graça grita aos corações do pecador, és amado. A lei exige, a graça oferece. A lei condena, a graça justifica. A lei conserva em escravidão, a graça é libertadora. A lei diz farás, a graça diz já foi feito. A lei exige do homem justiça, a graça veste o homem com a justiça de Deus. A lei separa, a graça aproxima. A lei diz faz e viverás, a graça diz crê e serás salvo. A lei estabelece distância, a graça traz para perto. A lei silencia o homem diante de Deus, a graça faz com que este homem dilate seus lábios em louvores ao Senhor. A lei condena os homens, a graça justifica o homem gratuitamente, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quem lembra algum hino da harpa, cujo tema é graça? Cantemos este louvor enquanto eu bebo uma água aqui. Quem lembra o começo? 205, é isso mesmo? Cante, irmã Marcelina. Puxa aí, a irmã Dalvina, a irmã Fátima, a irmã Nice, a irmã Marcelina. Puxa, eu fiquei com vontade de nós cantarmos o louvor deste sentido. Pois pode puxar, puxe com toda a igreja.
Quem pode dar glória a Deus? Uma observação aí, digna de nota. Abra aí a sua Bíblia comigo, Êxodo 32, para a gente fechar o terrível contraste entre lei e graça. Êxodo 32, versículo 28. Irmão Robinho, o senhor pode... Irmão Rui, leve o microfone até o Robinho, para ele fazer a leitura desse texto, por favor. O irmão Robinho vai ler Êxodo 32, versículo 28, tá bom? E o irmão Ismael vai ler Atos 2:41. Irmão Robinho, por favor. 28. Glória a Deus. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo. Aquele dia, uns 3.000 homens. Uns 3.000 homens. Quantos homens morreram? 3.000. Detalhe, ainda em pé, irmão Robinho. Este texto fala da promulgação da lei. No dia da promulgação da lei, 3.000 vidas morrem, irmão Lucas. Ok? Aí, irmão Robinho, o senhor já está de pé mesmo? O senhor leva o microfone para o seu companheiro, o irmão Ismael. Ah, irmão Rui está aí. Irmão Rui vai lhe ajudar. Irmão Rui, me ajude aí. Ele já está indo lá, ok. Então, na promulgação da lei, 3.000 vidas morreram. É mole? Então, vamos ver agora. Segura aí, Ismael. Atos, capítulo 2. Corre lá, igreja, para a gente acompanhar o irmão Ismael. Atos 2, versículo 41. 2:41. Vamos ver, na primeira pregação do Evangelho, após a ressurreição. Leia o texto, irmão Ismael. Pai, Senhor, de sorte que foram batizados que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantas almas foram salvas? 3.000. A graça é superior à lei. A graça aprisiona o homem, a lei o liberta. Na primeira mensagem da dispensação da graça, 3.000 almas abraçam a Cristo como Senhor e como Salvador. Quem pode dizer amém? Que bênção, que bênção. Ok, vamos agora para o que eu considero características da graça divina, tá? A graça, ela tem características, e por isto ela se torna tão gloriosa, tão preciosa. Romanos 1:7, Romanos 1:7, Romanos 5:15 e Tito 2:11. É a primeira característica da graça, é esta. A graça é um ato soberano. A graça é um ato soberano. Esta é a primeira característica da graça. Nos referidos textos, Paulo e Tito nos mostra, aliás, Paulo nos mostra que a graça precede soberanamente de Deus. Isto porque o favor lhe pertence e vem dele como fonte originária. A graça de Deus brilhou sobre os que estavam nas trevas e na sombra da morte. A graça é, então, Deus mesmo renunciando ao exercício do justo castigo por sua livre e soberana decisão, a fim de salvar o homem pecador.
O nosso pastor disse aqui uma vez, depois ele vai me corrigir se foi esse o nome do autor, Eurico Bergstein. Salvo engano, foi o Eurico Bergstein. É isso mesmo? Quem pode fazer uma consulta rapidinho aí no Google para ver se o nome do escritor é este mesmo? Eurico Bergstein, um escritor pentecostal, os primórdios da nossa igreja. Ele disse que todas as vezes que Deus se levanta para condenar o homem, Jesus se levanta à sua direita e mostra as mãos perfuradas. Há um dito judaico, o irmão Rui está procurando ali, ele vai já confirmar. Há um dito judaico, é isso mesmo, irmão Nilton? Pronto, Eurico Bergstein. É dele este pensamento de que todas as vezes que Deus se levanta para sentenciar o homem à morte, Jesus se levanta à sua direita com as mãos cravejadas, como que dizendo: eu fui até as últimas consequências por ele, derramei meu sangue por eles, perdoa-os, perdoa-os. Tá? Então, a graça de Deus é um ato soberano. Há um dito judaico que diz que todas as vezes que o homem peca, 2 anjos descem do céu. Isso é um dito judaico. O primeiro anjo se chama misericórdia, tá? Que não é a mesma coisa de graça. Eu acho isso interessante. Porque graça é Deus me dá o que eu não. Misericórdia é Deus não me dá o que eu mereço. Quem pegou, diz amém. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Misericórdia é Deus não me dando aquilo que eu sou merecedor. Então, todas as vezes que o homem peca, desce 2 anjos. O primeiro se chama misericórdia, o segundo se chama justiça. A diferença é que justiça tem 2 asas. Justiça tem uma asa e misericórdia tem 2 asas. Quem chega primeiro? Misericórdia. Agora, é um ato soberano de Deus para com os homens, para conosco. Ele soberanamente diz: vou amá-los. E nos amou, e nos ama, de maneira tal, de maneira inexplicável. O reverendo José Guimarães Coutinho diz que se você subir na escada de Jacó, e chegar ao 3º céu, e perguntar ao arcanjo, como que dizendo: diga-nos o que é o amor de Deus, ele vai citar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É inexplicável, ninguém consegue explicar. Então, graça é um ato soberano. Estávamos perdidos, íamos perecer perdidamente, e ele soberanamente age para a salvação do homem. Agora detalhe, para todos os homens. Tá? Eu fico vendo as novas pregadoras, os novos pregadores que ficam flertando com o calvinismo, aí coloca a frase lá: Deus tirou uns que estavam indo para o inferno e levou para o céu. Isso é muito perigoso. Eu fico olhando os status dessa turma. Aí eu fico me controlando, porque às vezes a pancada que eu dou no adulto, eu dou numa criança. Então eu fico olhando essas bobagens teológicas. Aí se acham um máximo, coisa nenhuma. Deus amou o mundo. E mundo aqui não é sistema, é pessoas. Ele sabe quem vai para o inferno, irmão Rabelo? Claro que sabe, pastor. Claro que sabe. E o que foi que ele fez para impedir isso? Enviou o seu filho. Agora, isso aqui é interessante. No que diz respeito à salvação do homem, Deus não precisa mais fazer nada. Já foi feito na cruz. Qual é a ação agora, irmã Lidiane? O homem precisa voltar-se para Deus. Tá? Para todo aquele que nele crê. Condicional.
Ele providenciou tudo. Alguém disse, achei interessante, que essa questão de salvação é mais ou menos assim: as pessoas estão em um mar, morrendo afogado, e passa um navio proporcionando a oportunidade. Se você pular para cá, você vai ser salvo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você entrar para cá, você vai ser salvo. Agora, entra no barco quem quer. E aí nós vamos ver lá na frente a questão da graça resistível. Ela pode ser resistida? Pode, e foi, e ainda hoje é. Tá? E ainda hoje é. Então, número 1, graça é um ato soberano de Deus. Número 2, Romanos 3, 24, Efésios 2, 5 a 7 e 8. A graça é imerecida. Aí a gente volta à questão das indulgências. Não é uma moeda que tira uma alma do purgatório, até porque na Bíblia purgatório nem existe, é céu, inferno e ponto final. Tá? Não são as nossas vultosas riquezas. Repito, não é o nosso grau de influência na sociedade, não é o tempo de crente que nós temos da igreja. A graça de Deus, ela é imerecida. Em Romanos 4, 4 e 5, o que Paulo tem a dizer sobre o que Paulo tem a dizer sobre este favor imerecido ao pecador. O apóstolo deixa claro que a salvação é concedida ao homem sem ele merecer. Nós o amamos. Por quê, pastor? Porque ele nos amou primeiro. Bendito o nome do Senhor. Não há nada que o homem faça para torná-lo digno da salvação, pois a graça, olha que coisa interessante, pois a graça aniquila qualquer obra que visa receber a salvação por mérito. Vocês se lembram do texto que diz que a justiça do homem é como trapo de imundície? Quem lembra disto? Quem pode me dizer o que é trapo de imundície? Tanto a palavra imundície quanto imundície estão corretas. Eu estou me valendo da primeira. Mas quem pode me dizer o que é trapo de imundície? Pano velho. Pois e se eu disser para as mulheres que tem muito a ver com vocês? É pano velho, continua pano velho, né, Davi? Hoje não, existe aquele trem lá, como é que é o nome? Que a mulher usa nos seus dias. Só vende. Antes usava o quê? Pano. Trapo de imundícia. Olha o que Deus, irmão, é Deus quem está dizendo.